Olá, meu nome é Vitor Augusto, eu sou do segundo ano de Química E eu sou o Jefferson, do segundo ano de Informática. e nós somos do grupo Eduardo Geladeira. Neste trabalho, que consiste em um vídeo, a gente irá apresentar alguns tópicos sobre o esporte, sendo esses tópicos propostos pelo professor Weber. Primeiramente, eu falarei sobre a origem do esporte e algumas de suas teorias. Uma das teorias da origem do esporte é ele ter surgido lá na pré-história, quando os homens primitivos, para sua sobrevivência, eles já precisavam lutar, correr, usar o arco e flecha, lanças e vários outros objetos para sua sobrevivência, caça e mais algumas coisas. E essas práticas de lutar, correr, saltar e usar vários objetos para caçar, a maioria delas hoje em dia são consideradas alguns esportes, como o arco e flecha, por exemplo, a corrida, a luta. Esses e alguns outros são considerados esportes. Mas há quem diga que o esporte só surgiu mesmo na Grécia, com os Jogos Olímpicos em 776 a.C. Lá, na Grécia, os esportes eles tinham uma grande importância, sendo essa prática das Olimpíadas realizada a cada 4 anos. Hoje em dia ainda temos essa prática das Olimpíadas, mas há quem diga que o esporte pode ter surgido há muito mais tempo, no Egito, pois tem resquícios de 1850 a.C., no Egito, em uma necrópole de Beni Hassam, um mural com imagens que mostravam várias lutas e vários outros movimentos. Um exemplo de origem de um esporte é o popularmente conhecido no Brasil, o futebol. O futebol, ele tem várias teorias sobre ele poder ter surgido na China e em alguns outros países, que tinham como o intuito apenas um esporte com a bola. Mas ele é oficializado mesmo, o surgimento dele, em 1863, na Inglaterra. No vídeo anterior foi falado brevemente sobre a origem do futebol, exemplificando um pouco de sua prática. O futebol, ele se consiste em duas equipes de 11 jogadores, 10 na linha e 1 no gol. O que fica no gol, ele tem que defender o gol para a bola não entrar, pois essa equipe de 11 jogadores, ela tem que conduzir a bola até o gol adversário para marcar pontos e assim ao final do tempo estabelecido pelo esporte, quem tiver mais gols ganha. Há algumas pessoas que falam que o futebol pode ter surgido na China, no Japão ou até mesmo na Grécia e na Roma Antiga, pois na Grécia e na Roma eles usavam o esporte com bola para preparar os soldados para a guerra, e na China eles também tinham um esporte com bola muito parecido. Mas foi somente na Inglaterra, em 1863, que o futebol começou a tomar forma, com a origem da The English Football Association, que foi a primeira associação inglesa de futebol que já existiu. Esporte é uma prática metódica que demande exercício físico e destreza, com fins de recreação, condicionamento corporal e mental ou competição, podendo ser uma prática individual ou coletiva. As regras de um esporte até podem sofrer modificações, porém, a partir do momento em que uma partida se inicia, suas regras não devem sofrer modificações até o final. Ao longo do tempo, várias características do esporte foram mudando e assim evoluindo junto com a prática. Algumas dessas características que podemos ressaltar no esporte é a realização de campeonatos. Antigamente, quando no início do esporte, não tinha muitos locais fixos em todos os países para a realização de campeonatos. Hoje em dia, quase todos os países têm um lugar para a realização de campeonatos esportivos, principalmente por muitos deles participarem de Olimpíadas, Copa do Mundo e várias outras modalidades esportivas. Tem também a mudança de regras. Com o passar do tempo, mais e mais regras e regimentos a serem seguidos foram implantados na nossa sociedade e no esporte em si, com a intenção de melhorar e deixar ele mais justo. Tem também o fato do esporte ser subordinado a alguma instituição. Hoje em dia, estão surgindo mais e mais instituições esportivas com o intuito de entrar nessa área
e se dar bem. A competitividade foi uma coisa que também foi evoluindo ao longo do tempo, pois hoje em dia, como os prêmios são maiores e os valores que os atletas ganham alguns atletas no caso, são muito grandes, a competitividade é maior ainda. Isso também pode se dar ao fato ao nacionalismo. Se você compete por uma seleção que representa seu país, a competitividade vai ser muito maior, uma questão de honra e nacionalismo. E também tem o fato de quem sair melhor poderá ganhar uma premiação bem melhor. Então, a competitividade aumentou em relação a antigamente. O profissionalismo foi uma das coisas que também estão cada vez maiores, pois antigamente muitos trabalhadores praticavam o esporte, mas como, vamos supor, um segundo emprego. Eles tinham seus empregos nas indústrias e iam jogar e iam praticar o esporte depois, claro, com os seus times montados. Mas hoje em dia, os atletas têm uma profissão fixa. Se você pratica determinado esporte, isso já é considerado uma profissão por muitas pessoas hoje em dia. Então, se você for bem qualificado, algumas pessoas não têm necessidade de ter um segundo emprego, mesmo que algumas queiram sim se formar em algumas áreas esportivas e algumas outras áreas. A seletividade foi uma das coisas que também mudou ao longo do tempo, pois antes as pessoas selecionaram apenas os melhores. Hoje ainda é desse jeito, mas também temos as pré-escolas de determinados esportes, no qual as pessoas pegam eles pegam alguns jovens que eles veem talento e eles tentam moldar esses jovens para que eles possam se tornar estrelas, uns ótimos atletas no futuro. Ainda tem uma alta seletividade, uma rigorosidade enorme na questão da seletividade das pessoas. Mas hoje em dia você não precisa ser um adulto para entrar nesse tipo de esporte. Ao longo dos anos, os componentes do esporte foram evoluindo em diversas áreas, facilitando a maneira de serem praticados com novos métodos de treinamento, fazendo os atletas terem um rendimento maior em menos tempo. Preparadores físicos e vários profissionais dessa área vêm ganhando espaço com o intuito de melhorar o desenvolvimento dos atletas. Nesse campo, temos, por exemplo, a ginástica, pois com o passar dos anos foram sendo inseridos vários componentes que ajudavam o atleta a terem equilíbrio e domínio do que praticam, fazendo assim eles terem maestria e maior variabilidade de movimentos em suas práticas. Quando o conceito de esporte estava começando a ser desenvolvido, a questão do esporte de rendimento não era tão rigorosa como hoje. Sendo assim, foram desenvolvidas atividades específicas e regras de alimentação rigorosas para tirar maior proveito do corpo do praticante. A tecnologia contribuiu muito para os praticantes do esporte, pois ao fazer diversos equipamentos também facilitaram os métodos de treinamento deles, tornando muito mais eficiente. Hoje em dia, esporte e ideologia podem ser facilmente relacionados, pois a gente pode relacionar o fato de que quem criou o esporte e quem está no poder do regimento das regras do esporte são a classe superior. E essa classe superior, ela irá fazer essas regras e tentar fazer certas coisas que podem beneficiar determinada classe, que no caso seria a classe dela, podendo colocar uma ideologia do que ela pensa na nossa sociedade a partir das regras no esporte, fazendo essa classe, a classe superior, ter mais prioridades, assim, fazendo ela determinar o que vale no esporte. Ela pode usar também o esporte como uma maneira de controle social, reproduzindo a sociedade capitalista. Nota-se que os países mais desenvolvidos, que têm condições de investir melhor em times de modalidades esportivas, geralmente conseguem ter um bom rendimento em um campeonato. Por quê? Porque esses países desenvolvidos, ou essa instituição que detém o time, ou a organização que detém o time de determinado esporte, eles têm mais dinheiro. Se eles têm mais dinheiro, eles conseguem comprar melhores atletas para o seu time e assim obterem vitória de uma maneira mais fácil, pois se os melhores estão no time dele, é claro que eles têm uma chance maior do que os outros de ganharem certos campeonatos, reproduzindo uma sociedade do capitalismo. Quem tem mais dinheiro e quem
Quem tem mais dinheiro é quem tem mais chance de chegar lá no topo. Agora irei falar sobre as dimensões do esporte, que são 3. São esporte de participação, esporte de educação e esporte de performance. O esporte de participação, ele está mais focado na área de lazer, na área do prazer lúcido, quando o indivíduo ele não tem um comprometimento com mostrar resultados. Essa manifestação ela pode ocorrer em qualquer espaço, não sendo comprometido com o tempo, sendo geralmente ocorrida com o tempo livre, pode demorar o tempo que a pessoa quiser, não tem nenhuma obrigação da vida cotidiana da pessoa. Ela tem mais o propósito da diversão e desenvolvimento pessoal dessa pessoa. Esse tipo de esporte ele pode ser praticado por qualquer pessoa, tanto jovem quanto adulto, crianças, até pessoas mais velhas, portadores de necessidades especiais, qualquer tipo de pessoa. E também temos o esporte educação. O esporte educação, ele visa mais valores educacionais. Ele é ensinado na escola, principalmente nas aulas de educação física. Tem por principal finalidade democratizar e gerar cultura pelo movimento da expressão do indivíduo em ação como manifestação social e de exercício crítico da cidadania, evitando a exclusão social e competitividade exacerbada. Ou seja, é mais uma competição saudável, principalmente porque essa competição ocorre mais apenas entre escolas, tendo campeonatos interescolares. O professor deve trabalhar nessa disciplina, no esporte educação, proporcionando vários tipos de vivência com diferentes modalidades para os alunos, fazendo eles refletirem também de forma crítica, não só os problemas que envolvem o esporte na sociedade, mas também como a utilização de outros métodos para melhorar a performance do esporte, como por exemplo o doping, a corrupção e a violência. Mas também devemos ver os aspectos positivos do esporte, como a geração de empregos nessa área. Hoje em dia, muitas crianças nas escolas já planejam ser atletas, principalmente de futebol, basquete, esportes mais conhecidos em suas regiões, fazendo também desenvolvimento de pesquisas científicas comum na área médica sobre o corpo da pessoa. E por último, temos o esporte de rendimento, ou o esporte performance. Ele traz consigo o propósito de obter vitórias sobre os adversários. As diferentes modalidades esportivas elas sempre estão ligadas por instituições, federações, que vão organizar os locais das competições, não importa se é nacional ou internacional, com o intuito de zelar pelo cumprimento das regras dos códigos éticos. É exercido sobre as regras dessas instituições pré-estabelecidas. Esse tipo de esporte conta também com o alto rendimento do atleta, sendo cobrado para que ele dê a melhor performance possível nessas modalidades para sempre ser o melhor. Isso é cobrado muito dos atletas e eles são recompensados de alguma maneira, seja com dinheiro, premiações ou outras coisas. Mas esse tipo de esporte também tem seus pontos positivos, como o turismo, pois se vários países competem entre si, acaba tendo uma grande movimentação entre esses países, estabelecendo uma relação cultural, troca de culturas com esses países e também aumenta a geração de empregos, pois com mais equipamentos esportivos vão precisar de mais pessoas para produzi-los, várias máquinas, então mais operários para conduzirem essas máquinas. Também vai aumentar o número de pessoas que trabalham nesse ramo de esporte.